Atos capítulo 2, eu vou ler do verso 1 ao verso de número 13, diz assim o texto. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos estes que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Oremos. Senhor, louvamos o bendito nome do Senhor. Agradecemos esta manhã, agradecemos o privilégio do ajuntamento solene, o privilégio de entrar no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho, que é o sangue de Cristo, sermos aceitos na Tua presença e poder também ouvir aquilo que o Senhor tem a ministrar ao nosso coração. Que a Tua palavra viva e eficaz venha, Deus, de fato penetrar o nosso coração e santificar a nossa vida, gerando frutos para a Tua glória e louvor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Senhor Jesus prometeu aos seus discípulos poder para testemunhar. Os discípulos tinham perguntado a Jesus, no contexto aqui anterior, quando seria o tempo em que o reino de Israel seria restaurado. Lembre-se que essa é uma pergunta que perdura todo o ministério de Jesus. Eles estão esperando o rei, e então vem o Messias prometido, e o tempo todo eles estão entendendo que o rei se assentará no trono e colocará os romanos para correr, e Israel agora vai de novo estar no topo, e Jesus vem como um rei humilde. E eles não entendem nada. O próprio João Batista não compreende aquilo que está acontecendo. Mas os discípulos, vez por outra, disputavam a respeito disso. Se nós estamos do lado do rei, quando vier o reino, que o Senhor nos permita que nós assentemos uma à direita e uma à esquerda. O tempo todo eles estão pensando acerca do reino de Deus, do reino de Cristo, a despeito de Cristo dizer: o meu reino não é deste mundo. E então, depois da sua morte e da sua ascensão, agora Jesus está se dirigindo aos discípulos e eles retomam a mesma conversa. E agora? É agora? Agora o Senhor morreu, agora o Senhor ressuscitou. Só pode ser esse o tempo em que o Senhor vai restaurar o reino a Israel. E então Jesus responde: não vos compete conhecer tempos e eras reservados por Deus para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder. Recebereis poder. Um povo
que está o tempo todo pensando num reinado, pensando em Israel, está no topo de todas as coisas, ouve agora Jesus dizendo: vocês receberão poder. Mas o poder prometido por Cristo é bem específico, tem um objetivo bastante importante: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão testemunhas em Jerusalém, na Judeia e em Samaria e até os confins da terra. O poder prometido por Jesus na descida do Espírito Santo, e eles deveriam permanecer em Jerusalém até que do alto fossem revestidos pelo Espírito Santo, era um poder para testemunhar. Lembre-se que quando Jesus prometeu o Espírito Santo, ele disse que uma das obras do Espírito Santo seria exatamente apontar para ele, fazer com que os homens olhassem para a obra gloriosa de Cristo Jesus. E aqui então você percebe que o reino de Deus se expandiria numa proporção muito maior do que aconteceu somente com Israel, que foi chamada para viver como uma nação santa, e a partir do seu testemunho, outros virem a Israel para adorar a Deus. Agora então a igreja está indo a outras nações, a fim de conclamar aqueles que são do Senhor a fazer parte do reino de Deus. Os discípulos, depois de ouvirem a promessa de Jesus, voltam para Jerusalém, e após a ascensão de Jesus, eles permanecem ali em oração. Quando você chega no dia de Pentecostes, 10 dias após a ida de Jesus para o Pai, já que Jesus já havia ascendido, estavam todos no mesmo lugar, e ocorre então a descida do Espírito Santo. O que acontece por essa ocasião? E para que o Espírito Santo vem sobre os discípulos? É sobre isso que você tem aqui nesse texto do verso 5, do verso 1 até o verso de número 13. Aqui você percebe que a descida do Espírito Santo, ela se deu exatamente como prometida pelo Senhor Jesus Cristo. Foi um cumprimento de promessa. No versículo 1 você lê assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Lucas está enfatizando então o momento exato, o dia exato da vinda do Espírito Santo, o dia de Pentecostes. Essa festa era também chamada no Antigo Testamento de festa da colheita. Pentecostes aponta para 50 dias após a Páscoa. Então você tem várias semanas de 7 dias, culminando em 49, até chegar 50, que é o primeiro dia da semana. O dia do Pentecostes sempre ocorreu no primeiro dia da semana, o dia da colheita, ou a festa da colheita. E é exatamente esse o dia que é escolhido pelo Senhor para derramar do seu Espírito. Lembre que o Espírito veio a fim de fornecer ou dar aos discípulos o poder de testemunhar as pessoas de todas as nações. Lembre-se também que era um dia que Jerusalém estava cheia de gente. Muitos judeus tinham ido ao templo por ocasião da festa de Pentecostes. A escolha do dia então não é ocasional, ela aponta agora para a grande colheita que acontecerá. Muitas pessoas vindo ao Senhor Jesus Cristo. Jesus havia no Evangelho dito que os campos estavam brancos, e era preciso rogar ao Pai que mandasse trabalhadores para a seara. Chegara então o tempo da colheita, chegara o tempo de que os homens viriam até o Senhor Jesus Cristo, e não há data melhor do que essa, onde Jerusalém está cheia de gente no templo, a fim de que Deus derrame do seu Espírito. Era um domingo, dia do Senhor, dia que Deus derrama o seu Espírito. Esse é mais um evento, meus irmãos, da história da redenção que ocorre no primeiro dia da semana.
Jesus ressuscita no primeiro dia da semana. Jesus envia o seu Espírito no primeiro dia da semana. E o que está sendo pontuado aqui por Lucas, no verso 1, é que ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles estavam todos juntos. Lucas registra então a obediência dos discípulos à ordem que Cristo havia dado. Permaneçam em Jerusalém até que vocês sejam revestidos do alto. E então no verso 2 ele começa dizendo: de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. E a ideia do de repente aqui é bastante importante, porque os discípulos, eles estão o tempo todo querendo saber que hora que vai acontecer. É agora, chegou o tempo, o Senhor vai fazer. Não vos compete saber tempos. O Senhor é o Senhor do tempo. E Ele tem uma agenda própria. Ele não está sujeito à agenda dos homens. O Espírito também não está sujeito ao tempo de ninguém. Quando Jesus então explicou a ação do Espírito Santo a Nicodemos, lá no Evangelho, você lembra que ele disse exatamente isso: o vento sopra aonde quer e na hora que quer. Ninguém tem o poder de dizer quando é que Deus vai agir, quando é que Deus vai fazer alguma coisa. Deus é quem cumpre a sua própria agenda. Então, de repente, diz Lucas, veio do céu um som. Eles escutam um som como de um vento impetuoso. Eles ouviram um som que encheu a casa. Não foi o vento que encheu a casa. Tem gente que acha que começou a ventar dentro da casa. Não, foi um som como de um vento impetuoso que encheu aquela casa. E esse som aponta exatamente para esta manifestação do Espírito do Senhor, que é uma manifestação repentina e surpreendente. No dia de Pentecostes, se dá a descida do Espírito Santo como prometida pelo Senhor Jesus Cristo. Isso implica algo bastante importante. Talvez você conheça uma música antiga que diz assim: Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. E talvez você tenha até orado dessa forma, para que o Espírito venha de novo, como em Pentecostes. Não faça isso. A descida do Espírito Santo foi um evento único. Da mesma forma que Jesus morreu uma única vez, e não faz o menor sentido você dizer: Jesus, Jesus, venha e morra de novo. Não faz o menor sentido você dizer: Espírito, venha e desça de novo. O Espírito veio. A promessa foi cumprida. O Espírito está na igreja do Senhor. Ele habita com os crentes. Essa foi a promessa de Cristo. Ele estará convosco. Ele habitará em vós. Mas há uma ânsia muito grande de muitas pessoas, achando que junto com o Espírito Santo virá tudo o que aconteceu naquele dia. Lembre-se que você está diante de um evento único. E hoje você usa dos meios de graça, leitura da palavra, oração, comunhão, a fim de ser cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito já está com a igreja, já foi derramado sobre a igreja. E a habitação do Espírito Santo, que vai habitar você para o seu trabalho de testemunha do Evangelho, anunciando a palavra do Senhor. E é por isso que você pode se dispor, no poder do Espírito Santo, a proclamar o Evangelho, a falar da razão da sua fé àqueles que se encontram à sua volta. Porque Jesus cumpriu a sua promessa de enviar o seu Espírito que habita em você. Você não precisa temer ao abrir a sua boca e proclamar o Evangelho.
Mas lembre-se que o Espírito continua operando quando Ele quer. É promessa do Senhor que o Espírito convencerá homens do pecado, da justiça e do juízo. Mas Ele não faz isso quando você quer que Ele faça. A você cabe anunciar, proclamar, falar do Evangelho. E quando o Espírito quiser operar, já que o vento sopra aonde quer, Ele transformará corações de pedra em corações de carne. E estes então crerão no Evangelho bendito do Senhor Jesus Cristo. O tempo é sempre de Deus. Para tudo. Para tudo. Igrejas, elas não determinam uma agenda. E é uma pretensão muito grande, porque há comunidades que se organizam e que fazem um plano lá de escalonamento, de crescimento. Olha, daqui 3 anos, nós teremos 3, 4, 5 vezes mais do que nós temos hoje. Quem que disse? Quem garante? Da onde que veio essa conta e da onde veio essa certeza? Já que você não tem essa certeza da Escritura. Eu recebo vez por outra e-mails sobre cursos de crescimento de igreja, prometendo exatamente isso: faça a sua igreja crescer, passe de 100 para 3.000. E assim, puxa, é fácil assim, desse jeito? Não. A agenda é do Senhor. Pode acontecer? Bom, aqui em Atos vai acontecer já já. 3.000 pessoas irão se converter com um sermão. E se Deus quiser fazer, Ele faz. Mas Ele faz se Ele quiser. Não é no tempo da igreja. Para que alguém creia na palavra pregada, é preciso que o Espírito Santo opere, e Ele opera no seu tempo. De novo, Deus não está sujeito ao seu tempo e à sua agenda. Ele tem agenda própria. Muitas vezes, crentes acabam se angustiando, achando que Deus está demorando muito para responder às suas orações, livrá-lo de alguma provação. E o mesmo princípio que vale para a operação do Espírito Santo na conversão, vale para todas as outras áreas da sua vida. Deus tem um tempo determinado e Ele opera quando Ele quer. Descanse no governo do Senhor, não fique desesperado. Creia que Ele está dominando sobre todas as coisas e tudo a seu tempo será efetuado segundo a sua boa vontade. A primeira coisa que você percebe nesse texto é isso: a descida do Espírito se deu como prometida por Jesus. A descida do Espírito se deu também, a descida do Espírito também capacitou os discípulos a falar em línguas. Dá uma olhada aí no verso 3. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Pousou uma sobre cada uma deles. Línguas como de fogo apareceram, foram vistas sobre os discípulos. O que você tem aqui é milagre. É Deus na realização de mais uma etapa da obra de redenção, mostrando aquilo que Ele veio a fazer. Há alguns que identificam as línguas de fogo como o batismo de fogo que é apontado lá por Mateus, quando João Batista diz lá no Evangelho de Mateus que viria aquele que iria batizar com o Espírito Santo e com fogo. Não é a mesma coisa. Se você olhar o contexto do Evangelho de Mateus, o batismo com fogo anunciado por João seria nada mais, nada menos do que o juízo de Deus sobre os ímpios. Os crentes seriam batizados com o Espírito, os ímpios seriam batizados com fogo, com a ira do Senhor Deus. Não se trata da mesma coisa. Os cristãos são batizados com o Espírito Santo, e isso já tinha ocorrido com os discípulos aqui. O que ocorre então é o derramamento em plenitude do Espírito Santo
Por isso que no verso 4 você tem: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. É por conta desse derramamento pleno do Espírito, no dia de Pentecostes, que os crentes podem ser cheios do Espírito Santo. Eles podem colocar em prática a ordenança de Paulo, a fim de serem cheios do Espírito Santo, que está em Efésios 5:18. E eu, mais uma vez, repito, esse é um evento único. Não há promessa aqui de que isso aconteceria outras vezes e em outras ocasiões. Talvez alguém fale assim: pastor, mas em Atos a gente percebe isso acontecendo. O Espírito descendo e as pessoas falando em línguas em mais algumas ocasiões. É verdade. Perceba em quais ocasiões isso acontece. O Senhor tem uma agenda. Vocês vão permanecer em Jerusalém, vocês vão ser recebidos, vão ser revestidos com o poder do Espírito. Vocês terão poder para testemunhar em Jerusalém, está aqui, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. As outras ocasiões em que o Espírito descerá e as pessoas falarão em línguas, são momentos em que o Evangelho chega aos gentios, o Evangelho chega aos samaritanos, que é o chamado Pentecoste samaritano. E por que são importantes estas ocasiões? E por que elas acontecem? Porque lembre-se, aqui estão os judeus. Os judeus estão recebendo a promessa. Agora o Evangelho chega em Samaria. Samaria não. Tudo bem. Judeu ser cheio do Espírito Santo é uma coisa. Samaritano ser cheio do Espírito Santo não tem nada a ver. Gentio ser cheio do Espírito Santo não tem nada a ver. É por isso que quando Pedro vai à casa de Cornélio, ele vê o Espírito descer sobre aquela família, há manifestação de línguas, e quando ele chega lá em Jerusalém, e é chamado a atenção pelos discípulos, pelos apóstolos: que negócio é esse de entrar na casa de gentio? O testemunho de Pedro é: o Espírito que desceu sobre nós, desceu sobre eles. Ele viu a mesma manifestação. Tinha propósito. Mas fora essas ocasiões, não há uma promessa de que isso decorreria na história da igreja, e que isso ia acontecer vez por outra, e nem há um mandamento para que você comece a pedir isso, a rogar por isso, porque rogar pelo Espírito Santo é pedir a Deus aquilo que Deus já te deu. Não faz sentido pedir ao Senhor aquilo que já foi dado para você. É uma ofensa ao Espírito de Deus, que habita em você e que intercede por você nas orações, pedir por Ele. Você nem oraria se você não tivesse o Espírito de Deus. Quem não tem o Espírito de Deus não é filho de Deus, vai dizer Paulo. O milagre aqui do aparecimento das línguas como de fogo sobre a cabeça de cada um deles era um sinal de que Deus estava cumprindo os seus propósitos. E o resultado, eles passam a falar outras línguas. Que línguas são essas? Outros idiomas, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. E essas línguas, eu quero insistir, não são línguas estáticas, não são línguas desconhecidas, não são línguas de anjos. Trata-se de um outro idioma. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. E havia um propósito muito claro para o milagre que está ocorrendo aqui. Mas o ponto, a descida do Espírito Santo capacitou os discípulos a falar em línguas. O milagre das línguas de fogo, pousando sobre cada um dos discípulos, foi único. Não pense que isso vai acontecer com você. Não rogue que isso venha a acontecer com você. Ele não mais se repetirá. Muitos irmãos, infelizmente, entendem que precisam buscar a mesma experiência que houve no dia de Pentecostes.
problema é que não há mandamento para isso. Como eu disse, você já tem o Espírito. E aqueles que vivem querendo uma experiência parecida com a experiência de Pentecostes, estão desprezando a grande bênção que eles já têm. O que existe é a ênfase na ação do Espírito Santo, que foi derramado de uma vez por todas sobre a igreja, para que esta seja testemunha fiel do Senhor. Não existe na Bíblia um dom de língua estranha. Na verdade, não existe essa expressão na Escritura. Língua estranha é uma interpretação. O local onde vai aparecer esse termo, língua estranha, não é no Novo Testamento, é no Antigo. É numa profecia de Isaías, quando Deus diz que quando Israel ouvisse uma língua estranha, era sinal de que Deus estava julgando Israel. Que língua estranha é essa? Das nações que viriam dominar Israel. Não era uma língua angelical. Era uma língua estranha a Israel, como o japonês é uma língua estranha para mim. E creio eu para você. E você ouve, você fala, que isso? Negócio esquisito é esse. Ou aquelas línguas árabes, que você fala assim, como é que alguém entende isso aí? É estranho. Porque nós não conhecemos. Da mesma forma que o português soa estranho para eles. Ela é estranha não porque ela não existe, ou ela está em um outro patamar, ela é estranha porque ela não é do seu conhecimento. Então há muitos querendo falar a respeito dessa tal de língua estranha que não é vista na Escritura. As línguas eram de outras nações. Alguns dentro da igreja entendem erroneamente o que Paulo escreve aos Coríntios, porque lá na Epístola aos Coríntios, Paulo menciona a língua dos anjos, certo? Ainda que eu fale a língua dos anjos, opa, tem língua de anjo, hein? Mas Paulo não está falando que é possível falar a língua de anjo. Ele está falando que ainda que fosse possível, se você não tivesse amor, não adiantaria de nada. É isso que ele está dizendo. Mas se você der uma olhadinha nas ocorrências bíblicas de aparecimentos de anjos, todas as vezes que os anjos apareceram, eles apareceram, falaram e todo mundo entendeu. O anjo que foi falar para Maria não chegou lá e falou um dialeto esquisito, cheio de repetições de sílabas, e precisou ela de um intérprete. Ele entendeu muito bem o que o anjo falou. Então, o que Paulo está falando lá na carta aos Coríntios não tem nada a ver com uma busca pela língua dos anjos. É um exagero de Paulo para mostrar que, ainda que alguém fizesse isso, não adiantaria nada sem amor. Você comprova isso no restante do texto. Ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse amor, não adiantaria de nada. O pessoal quer a língua do anjo, mas não se propõe a levar o corpo para ser queimado. Não, isso é um exagero de Paulo. Sim, é um exagero tanto quanto no outro versículo. Línguas foram um dom para proclamação da palavra e edificação da igreja. Por isso, não há possibilidade de alguém falar em línguas estranhas para edificação própria, como é pregado muitas vezes. O que você ouve às vezes é a pessoa dizendo assim, não, o dom de línguas ele pode ser feito pelos crentes, porque Deus deu esse dom para edificação própria. Quem fala em línguas edifica a si mesmo, diz o apóstolo Paulo. Paulo era alguém muito coerente. E aquilo que ele ensinava em uma epístola não contradizia o que ele falava em outra epístola. Muito menos ele se contradizia na mesma carta. Pois Paulo argumenta que Deus deu dons com um objetivo específico.
Os dons são dados para a edificação da igreja. É por isso que os dons são uma expressão de amor ao próximo. Nós estamos na igreja e amamos uns aos outros, e os dons que Deus concede são usados para que nós edifiquemos uns aos outros. Acontece que o mesmo Deus que diz que os dons são para edificação mútua, dá a mim um dom para que eu me edifique e deixe meus irmãos sem edificação. Tem alguma coerência nisso? Agora, se Deus deu a mim um dom de línguas para que eu me edifique e não deu a você, não seria culpa de Deus você não ser edificado? Porque quem dá dom é Deus. Então quem advoga que o dom de línguas é um dom de edificação própria, acaba implicitamente acusando Deus de ser alguém que faz acepção de pessoas e que tem os seus preferidos, os seus prediletos, e que Ele quer que estes se edifiquem a mais, porque contam com a edificação da igreja, nos dons de uns para com os outros, mas eles têm um plus, eles têm o dom de edificação própria, que você não tem, mas eu tenho. Quando Paulo fala que quem fala em línguas edifica a si mesmo, ele não está estimulando a busca pelo dom de línguas, pelo contrário, ele está desincentivando, falando, não tem o menor sentido isso. Prefiro falar uma palavra que todos entendam, a 1000 que as pessoas não entendam. É isso que Paulo diz. Eu ouvi um pastor, infelizmente presbiteriano, falar recentemente da diferença da profecia para o dom de línguas no Novo Testamento. Ele dizia, a profecia é superior porque a igreja é edificada com a profecia e não é edificada com o dom de línguas. Por quê? Porque ninguém entende o que está sendo dito. A pessoa fala num idioma qualquer e ninguém está entendendo, não há edificação. É por isso que a profecia ou a pregação, segundo ele, edifica a igreja e é superior ao dom de línguas. Entretanto, diz ele, a pessoa que tem um dom de línguas edifica a si mesma. Eu fiquei pensando, como que ela pode fazer isso se ela também não entende? A não ser que ele ache que quem fala em língua entende. E se ele acha que quem fala em língua entende, se ele entende, por que ele não falou para a igreja? Eu recebi de Deus o dom de língua, falei numa outra língua, eu sei o que eu estou falando, mas eu guardei para mim. Eu não falo para vocês. Deixe um profeta aí falar na língua de vocês. Não tem cabimento, meus irmãos. Não tem o menor sentido. De novo, as línguas aqui são dadas a fim de que Deus seja conhecido. A capacitação para pregar, você continua tendo. E o Espírito vai continuar operando por meio da pregação da palavra. A descida do Espírito Santo capacitou os discípulos a falar em línguas. Não qualquer língua, línguas de outras nações. Com qual propósito? Para quê? Eu já anunciei aqui, mas eu quero enfatizar um pouco mais. A descida do Espírito Santo proporcionou o testemunho do Evangelho. É isso que você tem a partir do verso de número 5. O milagre da capacitação para falar em outras línguas vai ter agora o seu propósito explicado no restante do texto. No verso 5, você tem o anúncio de Lucas. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos vindos de todas as nações debaixo do céu. E essa é uma informação importante aqui no texto, no propósito daquilo que está acontecendo. Os discípulos haviam recebido a promessa do revestimento do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, para testemunhar às outras nações. Mas como é que eles fariam isso? Já que eles não conheciam outros idiomas. Como é que você vai pregar em outra nação, comunicar o Evangelho, sem falar a língua daquele povo? Então Deus vai dar uma amostra de como isso pode acontecer.
ou o que vai acontecer. As nações estão vindo para Jerusalém para a festa de Pentecostes. E aqui, judeus que estão espalhados em todas as nações. Logo, pessoas que falavam línguas diferentes. No verso 6, você tem assim: quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Daqui a pouco essa multidão, vinda de todas as nações, começam a ouvir uma pregação, um anúncio da glória de Deus, a respeito de Cristo Jesus crucificado. E eles então estão espantados. Eles estão ouvindo na sua própria língua. Não é porque Deus deu um milagre no ouvido. Tem gente que fala isso aqui em Atos. Não, o milagre foi no ouvir. Não. Eles ouviram porque tinha gente falando na língua deles. Não foi tecla SAP que Deus colocou no ouvido de ninguém, não. Tinha gente ali falando em outras línguas. Eles então estavam vendo que algo diferente estava ocorrendo. Alguma coisa diferente estava ocorrendo. Veja os versos 7 e 8. Estavam atônitos, se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos estes que estão aí falando? Aí você fala, está vendo? Eles eram galileus e eles estavam ouvindo. Deus transformou aqui a tradução simultânea. Não, veja o versículo seguinte: como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna. Mas você junte isso com o que aconteceu, com o que já foi dito no verso 3. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, pousou uma sobre cada um deles, ficaram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E se eles estão ouvindo galileus falando algo que um parto, um medo, um elamita pode ouvir, é porque eles estavam falando aquela língua. Deus está milagrosamente capacitando estes homens a fazer isso. A barreira da linguagem está rompida. O Espírito está capacitando o homem sem conhecimento a falar em outras línguas e comunicar o evangelho da reconciliação. E o que acontece aqui é o inverso do que aconteceu no Antigo Testamento, quando homens que faziam parte do povo de Deus se recusaram a obedecer a Deus. Depois do dilúvio, Deus disse: crescei, multiplicai, enchei a terra. Os homens começam a crescer. Daqui a pouco, no capítulo 11, eles chegam em Babel. Que lugar bonito. Vamos edificar aqui uma torre. Vamos tornar o nosso nome célebre e famoso, para não sermos espalhados. Eles estão em franca oposição contra a ordem de Deus. Sabe o que Deus faz? Confunde as línguas. E agora ninguém se entende. Como é que há uma construção onde as pessoas não entendem o que os outros falam? Eles não têm outra coisa a fazer senão dispersarem. Por desobediência a Deus, estas pessoas estão sendo dispersas. Línguas diferentes, que vão dar origens a povos diferentes, a nações diferentes, que agora estão unidas porque houve obediência. Não das nações, mas houve a obediência de Cristo. E por meio da obediência de Cristo, o derramamento do Espírito, que está unindo aqueles que se achegam a Deus por causa do Espírito. O milagre aqui é claro e aponta claramente para aquilo que aconteceu lá no Antigo Testamento. Mais uma vez está constatado aqui que Deus não é somente de Israel.
Deus é o Deus de todas as nações, Ele será louvado em todas as nações, e essa não é uma mensagem do Novo Testamento, meus irmãos. Abra o Salmo 67. Aqui no Salmo 67, o judeu já poderia aprender o seguinte: seja Deus gracioso para conosco, e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. A mensagem está lá. O cumprimento está ocorrendo no dia de Pentecostes. Do verso 9 ao 11, você tem mais uma comprovação de que se trata de línguas de outras nações. Há uma lista: somos partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, regiões da Líbia, imediações de Cirene, romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Percebe o que eles estão falando? Eles estão falando em outras línguas as grandezas de Deus. Eles não estão falando o que vai acontecer com você amanhã se você pegar a estrada. Eles não estão adivinhando o futuro de ninguém. Eles não estão sendo levantados para dar um direcionamento para alguém sobre alguma área da vida. Eles estão falando da grandeza de Deus. Porque o objetivo aqui é o testemunho do Evangelho, é a proclamação do bendito nome do Senhor Jesus Cristo. E então, no versículo B, na parte B do versículo 11, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, se desdobra em dois resultados diferentes. Porque quando o Evangelho é pregado, ele provoca reações. A primeira delas, verso 12: todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Alguns estão querendo entender. Houve um milagre. Homens iletrados estão falando em outras línguas. Eles não estudaram para isso. E Deus está sendo engrandecido, e o nome de Deus está sendo exaltado. O que está acontecendo? Mas há uma segunda reação no verso 13. Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Eles escarnecem. Estes homens estão bêbados, não passam de bêbados. Mesmo diante do milagre, mesmo o Evangelho sendo pregado de forma milagrosa, há pessoas que estão endurecidas e rejeitam a pregação. O propósito das línguas foi a proclamação do bendito nome de Cristo Jesus. Como eu afirmei, você continua tendo o poder do Espírito Santo para proclamar o Evangelho. O Espírito continua capacitando os servos de Deus a fim de cumprirem a sua missão. E quando alguns olham para isso, falam assim: tudo bem, por que então que Deus não pode mais uma vez fazer isso? Alguém vai lá para uma terra e ele não sabe falar aquele idioma, por que Deus não pode dar àquela pessoa o dom de língua como Ele deu aqui? Pense só no que está por trás dessas coisas. A primeira pergunta que eu faria é: se você não sabe aquela língua, o que você está fazendo lá? Essa é a primeira pergunta que eu faria.
Porque nós somos chamados a ir às outras nações. O que eu preciso fazer primeiro para ir para outra nação? A pessoa quer ir na Disney, aí ela vai ir num dicionário e descobre como que ela pede pipoca, como que ela pede cachorro quente, como que ela faz isso, porque ela quer ir e ela quer pelo menos falar isso aí. Ela vai para a Itália, ela aprende lá algumas frases para saber como se virar para comer, e a pessoa quer servir a Deus em outro país, em outra língua, e vai e fica esperando, não, Deus vai fazer igual fez em Pentecostes. Para. Não é assim que acontece. Mas aconteceu aqui, sim, aqui aconteceu um milagre. A história está ocorrendo, Jesus acabou de ascender aos céus e disse, fiquem até que sejam revestidos. Não daria para em pouco tempo Jesus falar assim, seguinte, matricula ali no FISC e faz um cursinho de 30 dias para aprender o básico e aí eu venho. Não. Está acontecendo um milagre para mostrar que Deus vai abençoar a proclamação do Evangelho em qualquer língua que seja. Você sabe disso? Prepare missionários, capacite-os, faça eles entenderem a língua e envie ao campo. Porque se o Espírito não operar, ainda que eles saibam fluentemente qualquer língua, e preguem maravilhosamente bem o Evangelho em qualquer lugar, não haverá conversão. O Espírito Santo é quem converte os corações. É quem torna efetivo o anúncio do Evangelho. Nós pregamos aos ouvidos externos. Só o Espírito prega ao ouvido do coração, ao ouvido da alma. E a boa notícia, você continua contando com isso. Só que as pessoas querem, sabe o quê? A língua estranha. Elas querem uma experiência que fale a elas. Mas não é para proclamar o Evangelho, é para saber da minha vida. É para saber com quem eu vou casar. É para saber que emprego eu vou ter. É para direcionamento, que será o tema das nossas aulas de escola dominical a partir de hoje. Como é que nós tomamos direção? É para isso que as pessoas querem o dom de línguas? Não. Deus capacitou homens a falar em línguas a fim de que o Evangelho fosse proclamado. A iluminação do Espírito para o entendimento da Escritura, a capacitação para aprender novas línguas e enviar missionários, tudo isso vem do Espírito Santo e está à disposição da igreja. A igreja não tem que ficar buscando aquilo que é extraordinário, esquecendo-se que Deus, na maioria das vezes, opera no ordinário. Não fosse assim, Deus não pegaria homens e os mandaria a proclamar o Evangelho. Ele enviaria anjos voando pela essa terra aí, falando sobre a grandeza dele. Ele decidiu agir de forma ordinária. O Espírito Santo é aquele que une a sua igreja. Aqui você tem pessoas de todas as línguas unidas por causa do derramamento do Espírito. E isso é um prenúncio, meus irmãos, daquele dia em que não mais haverá barreiras linguísticas para a comunhão dos santos. Onde toda a igreja do Senhor se entenderá. Porque não haverá busca de glória própria, haverá busca de exaltação do nome do Senhor. É por isso que em Apocalipse você tem pessoas em pé diante do trono do Cordeiro, adorando a Deus, pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. O que você tem aqui então é a certeza de que a pregação do Evangelho sempre trará resultados. Ou conversões, ou endurecimento do coração. Uma destas duas coisas sempre irá ocorrer, então não desanime, pois tanto um quanto o outro são operados pelo Espírito de Deus. É da forma como Ele quer. Ele move a hora que Ele quer.
Isaías, por exemplo, foi um chamado a endurecer corações. Vai, prega para que eles não ouçam, não se convertam e não sejam salvos. Até quando, Senhor? Até eu acabar minha obra. O mesmo Isaías que ouviu a palavra de Deus não volta vazia. Prospera naquilo para que eu a designei. E Deus designou para endurecer Israel. Proclame, testemunhe, confie no que o Espírito do Senhor irá fazer. Quando o Espírito Santo operar, então o coração será transformado e a ele será revelado os mistérios do reino de Deus. O texto mostra que a descida do Espírito se dá como prometida pelo Senhor Jesus Cristo. É a obra de Cristo que capacita os crentes, porque foi por meio da obra de Cristo, morte, ressurreição, ascensão, que Ele pôde enviar o seu Espírito que habita na sua igreja. Aquilo que Jesus Cristo afirma em sua palavra, certamente então se cumprirá em todos os detalhes. Creia nisso e descanse nessa verdade. A descida do Espírito Santo capacitou os discípulos a falar em línguas. Lembre-se, era um milagre e tinha um objetivo específico. Então não fique aí angustiado, querendo uma experiência que não vai se repetir mais. Buscando algo que Deus não disse que daria. Pelo contrário, alegre-se porque você, como filho de Deus, tem o Espírito Santo habitando em você. E Ele te capacita a algo muito melhor do que falar em outra língua, que é entender a revelação de Deus, traduzida para a sua língua, por homens capacitados pelo Espírito Santo do Senhor, que trabalharam ordinariamente por isso. Deus não espera que a gente envie um missionário e diga: Senhor, faça um milagre para que ele chegue lá e entenda a língua e coloque a Bíblia na língua deles. Tem uma religião que fala isso. Ao contrário, que são os Mormons. Você sabe a origem do livro de Mormon? O livro de Mormon foi dado a Joseph Smith por um anjo que chegou na casa dele de noite. Ele nem desconfiou, né? E aí deu as placas para ele ler e falou: traduz. E ele olhou e não entendeu, porque estava na língua lá, outra. E então o anjo veio e deu a ele um óculos especial, que ele colocou, olhou para a placa, agora eu estou lendo em inglês. Traduziu agora, o anjo levou o óculos de volta, e agora você tem o livro de Mormon. Aí você fala: que idiotice. Eu também acho. Mas a gente quer essas coisas. E tem muita gente que acredita nessas coisas. Deus opera ordinariamente, meus irmãos, mas isso não exclui a ação do Espírito Santo, que capacita os homens. A descida do Espírito Santo proporcionou o testemunho do Evangelho. Esse é o grande objetivo aqui do dom de línguas, neste momento. Como a sua condição provavelmente é bem distinta, e você não terá que anunciar a estrangeiros, anuncie na sua língua. Porque um monte de gente que quer falar em línguas, não fala do Evangelho para ninguém em português. Mas quer falar em língua, mas é espiritual. Mas chega lá na igreja, mas o vizinho não sabe que ele é crente. Mas aparecem oportunidades e ele não anuncia as bênçãos e a glória de Jesus Cristo. Mas ele quer falar em língua. Há objetivo específico na descida do Espírito Santo, capacitando a falar em outras línguas. Pregar o Evangelho é uma obrigação dos crentes, de cada um daqueles que foi chamado pelo Senhor para fazer parte do seu povo. Então, ore por missões, coopere com missões, proclame o Evangelho onde você
está. Lembre-se que o Senhor será adorado em toda a terra. E rogue pela iluminação do Espírito sobre aqueles que têm se disposto a pregar em lugares distantes. Busque ser cheio do Espírito Santo, a fim de ser uma testemunha fiel. Foi para isso que Ele deu a você o Espírito. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas